Você está para ser iniciada. Cadê o bichinho? Oi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Como vocês já sabem, né? Me chamo Julie Calisto. Eu sou Ali, da empresa de vocês. E só para mostrar aqui para vocês a efeitos de gravação, tá? Vou começar aqui a nossa jornada, digamos assim, do encontro de hoje. No nosso projeto, eu sou, no caso, uma bolsista, que é uma parceria do Sebrae com o CNPq, tá? No qual eu vou levar, digamos assim, a ajudar vocês na inovação da empresa, como vocês já sabem, né? Perfeito. Bom. No encontro 1, vou recapitular a jornada que vocês já fizeram, tá? No caso, no encontro 1, nós tivemos a adesão do termo, onde vocês assinaram, tiveram de acordo, nós tivemos o radar. No encontro 2, nós tivemos mostramos para vocês, né, os indicadores do programa Brasil Mais. No terceiro encontro, nós mapeamos o problema e identificamos um problema para ser priorizado nesse projeto, tá? No encontro 4, nós fizemos o ranqueamento de ideias, onde foi aquele encontro super bacana com os outros empresários, né? Que nós tivemos boas ideias, por sinal. Sim. E o encontro passado foi sobre a questão da prototipagem e validação, certo? Perfeito, certo. No encontro de hoje, que é o encontro 6 individual, nós vamos fazer hoje o acompanhamento da testagem e validação, certo? Do protótipo de vocês, a mensuração T0. Essa mensuração T0, eu vou pegar com vocês os dados dos indicadores, que no caso, eu já mandei mensagem, acredito que foi para a Dani, certo? A respeito desses dados. Aí depois... Isso, obrigada. E depois a gente vai atualizar o plano, tá? Perfeito. Tá bem, tudo certo. Tudo certo? Vamos por etapas. Tudo certo. Isso, exatamente. Então, eu vou abrir para vocês aqui a ferramenta do Jamboard, tá? Tá aparecendo para vocês aí? Perfeito, Julie. Sim. Tá aparecendo, tudo certo. Tá. Eu tenho que preencher esses dados aí para ser tipo um controle de como está sendo na empresa de vocês, certo? Aí eu gostaria de saber qual foi o modelo de protótipo escolhido por vocês e como foi esse desenvolvimento do protótipo? Tá. Bom, Julie, tudo bom? Sim, tudo Boa bem. Sobre o protótipo que a gente escolheu fazer o protótipo de vídeo, tá? Tudo aquilo que a gente viu nos encontros passados, a gente escolheu fazer o protótipo de vídeo e também usando uma tabela. Qual era a outra pergunta? No caso, como foi que se desenvolveu esse protótipo? Sim. No caso, a gente escolheu a ferramenta ponto de pedido. E através dessa ferramenta... Pois é, através dessa ferramenta, como o nosso problema era de demora, né, na entrega do fornecedor, então, a gente achou através dessa ferramenta, que foi através de pesquisa, sabe, na internet, até mesmo um conhecimento prévio que eu tinha por ser engenheiro de produção, e eu já tinha trabalhado antes com essa ferramenta, mas só na academia, entendeu? Só na graduação. E aqui eu achei bem viável a gente trabalhar com essa ferramenta, porque justamente ela ia nos ajudar a saber qual o momento exato da gente fazer o pedido, sabe, de estoque. Porque essa ferramenta, ela nos mostra, calculando, né, isso por dados, assim, comprobatórios mesmo, exatos, e qual o momento exato de fazer o pedido de estoque, para que sem estoque mínimo, no caso, né, que é o estoque de segurança. E no caso, vocês tiveram algum ponto de atenção para ter sucesso nessa prototipagem ou não? Ocorreu tudo bem? Já está concluído, no caso? Você conseguiu entender.
No caso, o protótipo de vocês, ele já está em andamento? Vocês já concluíram? Já colocaram em prática, digamos assim? Samuel, acho que o áudio do Samuel falhou. Isso. Então, a gente pode continuar. Bom, a Tá, gente mas tem eu processo posso de responder. adaptação. Vai, Felipe. Isso. Tá. Oi, Julie, tudo bem? Tudo bem. Queda Samuel, de acho que já conexão aqui, mas já voltou, voltei. Samuel? Voltou? Voltou. Ah, já voltou. Problemas técnicos. Ao vivo tem dessas coisas. Isso, Vocês verdade. estão me ouvindo? Alô? Sim, Agora sim. sim, estou te ouvindo. Pode Estão me vendo também? Estou falar. aparecendo? Porque eu sou... Sim. Ah, beleza. Teve uma queda aqui de conexão. Mas qual foi a pergunta, Julie? Eu não consegui No ouvir ela caso, toda. o protótipo de vocês, ele já está em andamento, já foi concluído? E se já foi concluído, ele teve algum processo que, digamos assim, precisou de mais atenção para se ter sucesso? Olha, no caso, a implantação, né, do nosso protótipo, a gente já começou, né? Inclusive, a gente já tinha até passado também pelo momento de testagem, no caso da entrevista, né, aos nossos clientes. Pode falar. No caso, então, eu poderia dizer que ele já foi concluído, o protótipo em si? Sim, sim. Pode dizer sim. Tudo bem, então. Tanto isso conseguindo me como a gente acompanhar? também... Acredito que sim. E vocês? Felipe, Daniela? Oi, Julie, boa noite. Boa noite. Bom, no nosso caso, a gente já foi concluído, só que a gente está em processo de adaptação. A gente ainda está considerando Ah, Isso. tá. falhas, pontuando, na verdade, está pontuando isso. Porque a gente já instalou, está instalado, nós estamos utilizando. Só que, como eu disse, a gente só está pontuando as falhas e os acertos, porque nem tudo é acerto, nem tudo é falha. O que estiver Isso. falhando, a gente está melhorando, e o que está bom, a gente está buscando melhor ainda. É isso Entendi. mesmo. É basicamente, Julie, para validar todo esse processo, tá? Uma vez que a gente tem que ter métricas e mensurar isso para saber se realmente esse protótipo vale a pena a gente estar aí implementando, aliás, que já foi implementado, né? Se vale a pena aí para a gente resolver o nosso problema que a gente tinha priorizado, né? Que é a questão da demora no estoque e toda aquela consequência de coisas que causavam negativamente na nossa loja. Sim. E no caso, pelo que vocês estão me dizendo, o protótipo então já está na etapa de testagem, certo? Ou Sim, validação? isso, tá, Sim. nesse caso já aconteceu a questão da testagem, tá? Então a gente está indo para essa fase, passando dessa fase, tá? E aí é como o Samuel tinha até falado, que a gente fez entrevista, né, justamente para a gente acompanhar, né, essa questão da testagem, justamente com perguntas direcionadas principalmente a esse protótipo, até para a gente analisar alguns fatores, né, que podem contribuir justamente para essa questão da testagem do próprio protótipo, né? E aí, justamente essas questões direcionadas vai nos dar embasamento para que a gente possa atuar ali diretamente na questão do protótipo, tá, Julie? Sim. No caso, por ser o indicador, como o Samuel falou, um ponto de pedido, certo? Vocês Certo. fizeram, então, essa Isso. entrevista com os próprios empregados da empresa, que no caso são vocês, os próprios sócios, né? Isso, perfeitamente. E aí é onde a gente pode colocar nossas referências em relação a isso, né? Desde conhecimento, para que serve, que tipo de função a gente acha que ela deve atender, entendeu? Então a gente está todo por dentro. O Samuel, que é mais conhecedor dessa história do ponto de pedido, né? Que já teve prática com isso, é bem bacana, porque aí o conhecimento que ele tem, ele está trazendo para a gente aplicando na loja, né? E aí tá dando super certo. Isso. Então, no caso, Inclusive, vocês eu não sei entenderam se super bem. ficou... Oi. Pode Inclusive, falar, Samuel. não sei se ficou muito claro, mas, tipo, até por esse conhecimento prévio, assim, de graduação e tudo mais, eu que fiquei responsável
para coletar os dados, para a gente alimentar ali essa ferramenta no ponto de pedido, para que assim a gente pudesse ter os resultados, né? Que ainda nós estamos em validação ainda, mas a quesito de testagem e tudo mais, foi eu que fui responsável por levantar esses dados aí, os dados de estoque mínimo, os dados de ponto de pedido e tudo mais. Perfeito, então. Só Entendeu? atualizar aqui para vocês, tá? Perfeito. No caso, então, vocês fizeram algum ajuste no protótipo? Teve algum ajuste realizado ou não? Tá. Como eu falei, a gente está se adaptando. Até Vai então, a gente está analisando as prerrogativas em relação a isso, né? E aí a gente entendeu o real valor do protótipo para a nossa loja. E aí a gente está analisando até para a gente depois ter métricas comparativas, né, de resultado, por questão de produtividade, né? E aí, assim, a gente elencar todos os problemas que podem causar ou alguma coisa que a gente pode melhorar. E aí, um fator importante que a gente deve ter muita atenção, não sei se o Samuel concorda, é a questão justamente de ter essas métricas desses dados, né? Fazer essa mensuração desses dados, que requer total atenção, né? E a gente tem que estar alimentando esses dados justamente para que seja eficaz o nosso protótipo, uma vez que ele depende exclusivamente desses dados para que no final ele possa me dar esse resultado válido, né? E aí a gente tem se ligado nessa preocupação, né? Uma vez que ele me dando esses resultados, aí ele vai me dar tudo que eu preciso, né? Que é desde esse monitoramento geral. E aí a gente tinha até estabelecido a gente tinha até comentado, né, que nas ações que a gente tinha traçado no plano de ação, justamente tudo girava em torno de uma política, né, de gerenciamento em relação a esse estoque, né, porque aí não dependeria muito só dos fornecedores. A gente tinha que fazer ações baseadas no que a gente poderia resolver aqui, que eu acho que ficaria muito mais fácil da gente ter esse controle, uma vez que esse faturamento ele depende também da gente, não só dos fornecedores lá. Então, assim, de um lado, se o trabalho é bem feito aqui e o trabalho é bem feito lá, então, assim, essas ações conjuntas, elas vão resultar num belo trabalho, né? E é basicamente isso. Perfeito. Perfeito. Então, no caso, eu só anotei aqui o que vocês falaram da validação. Vê se vocês concordam. Está em processo de adaptação, pois tem que estar atento às variáveis do indicador, como o Samuel falou, que a gente tem que estar atualizando os dados para que fique direitinho o indicador. É isso? Perfeito. A gente está falando da validação, Exatamente. não é isso? Isso. No caso, vocês já me falaram todas as etapas da prototipagem. Já falaram da testagem, do protótipo. Ótimo, é bom. Aí, Tá bem. E aí está sendo bem interessante essa questão da gente trabalhar com vocês, que é a Ali, porque é uma sucessão de atividades, então, assim, tudo é muito minuciosamente pensado, né? E aí, desde a gente elencar um problema, e aí tentar resolver, até a gente tentar resolver, tem que manter um protótipo para a gente saber se é o correto, para saber se é eficaz, então isso é muito bacana. Então, nessa etapa de monitorar esse protótipo é muito interessante, porque não adianta você só criar algo e de repente jogar ali sem ter nenhuma validez, né? A gente não sabe como é que de fato tem que funcionar. Então, assim, a gente ter a chance de colocar isso em prática e corrigir é muito legal. E aí é bacana a gente ter esse encontro agora, justamente para discutir essas situações, né? E aí é bem instigante mesmo essa questão de fazer todo esse monitoramento do protótipo, né, em cima desse problema. E aí a gente espera muito que dê certo para a gente resolver essa questão do estoque. Eu posso vai dar falar certo. pela equipe, Julie, que Sim. a aceitação do protótipo por parte da gente mesmo, né, que somos os maiores assim, consumidores desse protótipo, a gente conseguiu aceitar e entender o momento que a gente estava passando, né, de reconhecer que não havia um determinado controle, assim, um correto controle, e por parte da equipe todinha nós conseguimos entender, né, porque não adiantava, tipo, eu chegar com essa ferramenta, mas os outros sócios não comprarem a ideia.
Então, acho que eu posso até falar em nome dos outros sócios aqui que houve uma aceitação bastante grande com relação, porque eles viram ali, nós podemos ver até por causa dos dados que nós obtivemos até agora, nós podemos ver que isso só faria a nossa empresa seguir um rumo correto assim de gestão, no caso de gestão de estoque, né? No Mas caso, para só beneficiar, né? isso, mas aí O só para cliente. complementar o que o Samuel disse, que é Isso, bacana, porque a gente fala de consumidor direto, mas aí lá na ponta a gente tem o próprio cliente, né, que vai se beneficiar disso verdade, também, não é, Samuel? verdade, Porque se a verdade. gente faz uma boa gestão, a gente vai aumentar a nossa produtividade, o nosso faturamento bruto, aí é tudo que beneficia a nossa loja, mas quem ganha muito mais com isso é o próprio cliente, porque a gente vai ter uma segurança de estoque, quando precisar, a gente vai ter lá a variedade, a gente vai ter lá a quantidade exata, e aí, baseando-se na procura, né, também, essa questão de fazer monitoramento de tudo que chega e o que não chega. Então, isso vai diretamente ligado à satisfação do cliente, né? Porque é bacana o Sim. cliente chegar na loja e ter o que ele deseja, né? O tamanho que ele deseja, a cor que ele deseja. Então, para a gente que trabalha com varejo, a gente sabe que essa questão de variedade é muito importante. E dar para o cliente aquilo que ele deseja é sucesso na certa, né, da empresa. E a gente tem, assim, pensado bastante ultimamente nisso, e aí só em pensar e fazer alguma ação, como a gente já tinha começado de acompanhar essa questão de fornecimento, mas não tão como a gente está fazendo agora na ponta do lápis, a gente já começou a despertar e entender que realmente isso é importante para a empresa. Então, é muito importante a gente analisar lá que todo mundo vai ser beneficiado, né, com essa questão de fazer essa política de gerenciamento desse controle de estoque, né? Então, isso é bacana. Isso mesmo. Uma Outro coisa que eu fator que pensei os também. meninos. Ah, desculpa, Didi. Pode É falar. porque é assim. A partir desse programa, a gente conseguiu visualizar o nosso estoque de fato. Porque a gente tinha um problema grande, que era que a gente comprava só apenas quando estava faltando 5, 4 peças. E a gente não monitorava. Agora, a partir desse programa, desse protótipo, a gente consegue visualizar, ter o ponto, começa a indicar quando que a gente precisa comprar, na melhor hora, e não vai ficar com o estoque abarrotado, e também não vai ficar faltando estoque. Então, a gente não fica, a gente fica no caminho próprio. Porque tem outras coisas que a gente precisa se preocupar. Porque era uma loucura quando o estoque acabava, e vai comprar, e vai ir. E agora? Aí a gente acabava. Alguma vez já aconteceu, a gente brigou por causa disso. Não, porque você não viu isso? Mas por que você não viu isso também? E agora É, não. e Aí a aí, gente se resolveu, ficou bem mais claro, mais fácil para a gente ver e trabalhar. bem pontuado, Dani, porque, por exemplo, se a gente tivesse com essa ferramenta em andamento antes, porque assim, a pandemia veio e foi uma caixinha de surpresas. E eu acredito que com essa ferramenta a gente teria feito todo esse controle, né? Uma vez que agora em janeiro eu já tinha até comentado com os outros alhos que o nosso estoque ficou muito baixo nesse mês de janeiro e talvez o nosso faturamento ele tenha caído justamente por isso. Se a gente tivesse atuado com essa ferramenta de gestão total desse controle de estoque, e é como a Dani mencionou, talvez essas brigas e esse estoque escasso não teria acontecido, porque uma vez que, como eu tinha mencionado, não depende só do fornecedor, também depende da nossa gestão. Então, a gente Isso. precisa atuar nesse quesito, né? E aí está sendo bem bacana saber que no próximo ano, né, aí no final de ano, a gente vai ter um estoque suficiente para atender nossa demanda, né? E graças a Deus a Felipe? pandemia ela já tem, enfim, acabado. E aí em janeiro a gente já está pronto e não tem esses gargalos de estoque, principalmente nessas datas que precisam muito de demanda e em outras que não precisam. Então fazer esse controle é essencial. Olha Seria só, o carnaval tá falada? chegando. Tecnicamente, tá me ouvindo? Tecnicamente tá Sim. chegando. Então, a maioria das pessoas vão, eu vou pra praia, mesmo com a pandemia, eles ainda continuam viajando. Mesmo que eles vão para, vamos supor, eu tenho uma casa em Salinas, tenho uma casa em Mosqueiro, então eles vão comprar mais regata, sunga, que a gente vende. Então, a gente já tem um controle maior no que a gente vai precisar.
Porque tratando dessas datas comemorativas, a gente sempre tem um público-alvo, né? Sempre vai ter alguma necessidade, seja de qualquer data, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Então, para tudo tem um público-alvo, né? Nesse sentido. E aí é nisso que a gente vai trabalhar. Mais alguma pergunta, Julie? Nesse ponto, eu prestei atenção no que vocês falaram, que o protótipo de vocês em si tem a ver exatamente com o que a gente falou no Encontro 2, que é sobre a gestão de indicadores, né? Eu achei isso bem bacana, o protótipo de vocês. Parabéns, viu? Obrigado, perfeito. E a gente está buscando justamente aperfeiçoar isso. E eu espero que dê muito certo. Dani, outra coisa que a gente vai fazer nesse encontro de hoje é sobre os dados dos indicadores que eu lhe pedi por mensagem. Você conseguiu? Consegui, tá toda a vantagem aqui. Ótimo. Então, no caso, deixa eu colocar aqui para vocês verem no Jamboard, tá? Que a gente vai para outra ferramenta, que é a mensuração inicial. Essa mensuração inicial seria da produtividade, certo? Certo. Sim. Aí, no caso, eu gostaria de te pedir a respeito do indicador faturamento. O que seria esse indicador faturamento? Ele vai mostrar quanto que a empresa ganhou em dinheiro, diretamente com as vendas do produto de vocês, certo? No mês. Tá? Quanto foi, Dani? Você poderia me dizer, por favor? R$ 20.886,23. E agora eu gostaria que você me dissesse a respeito dos custos variáveis. Esses custos variáveis, no caso, são os custos que eles vão, digamos assim, com alguns impostos que tem na empresa, que são de venda, certo? Eles estão efetivamente ligados nesse período e não entra nele os custos fixos, como água, luz, telefone, internet. Tudo bem? Tá tudo certo os seus dados, então? Tudo certo, tudo certo. já Quanto foi? R$ 4.765,15. R$ 4.700 E R$ 65,15. É isso? Isso. Tá certo? Tá certo. Peraí, só isso. Tá Isso. certo. É, Isso. 4.765. 765. Isso. 65, desculpa. 65. Tá. E as pessoas ocupadas, quantas pessoas elas trabalharam efetivamente na empresa, certo? Trazendo resultado para a empresa, tá? 4. Somos Quantas 4, foram? né, cara? 4. Isso. Isso. Aí eu vou calcular aqui quanto deu de produtividade, tá? Só rapidinho aqui. Perfeito. Perfeito. Usando meu celular para isso, rapidinho. A gente espera. Tudo bem. Júlia? Deu 4.030. Oi? Esse número de pessoas é só quem está efetivo, não é isso? Isso, só quem está efetivo, quem trabalhou de fato na empresa, quem gerou, digamos assim, no caso que vai gerar aqui para a empresa, que vai gerar produtividade para a empresa. Tá bem. Pode entrar os sócios, os filhos, os parentes dos sócios, certo? Certo. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Esse valor da produtividade que deu 4.030,21 centavos, vocês acham que ele foi o desejado para vocês no período? Foi o esperado por vocês ou não? Precisa melhorar em alguma coisa? Eu acredito que essa métrica, no total, ela analisa tudo como você falou. Se a gente for ver pela razão e pelos indicadores que ele analisa, foi até bem rentável em relação a isso. Mas a gente deve considerar que esse valor de 20.886, ele é relativo. Assim, tem meses, por exemplo, que a gente consegue bem mais. Então, assim, se a gente for analisar esse faturamento bruto, numa época em que realmente a gente consiga ir, sei lá, mais de 30 mil, por exemplo, até quase
40, por exemplo, em grandes picos, a gente vai ter um faturamento bruto muito maior. Consequentemente, né, por questão de razão aí, a produtividade por pessoa ocupada ela vai ser muito maior também, né? Mas, assim, considerando que esses dados, essas métricas, elas foram em um período que a gente realmente não está muito bem, assim, mas assim, é só para a gente ter base e saber que realmente isso está acontecendo, e aí isso gera métrica para até um comparativo posterior. Eu acredito que isso torna-se rentável. E aí, se os meninos tiverem alguma coisa para falar em relação a isso, porque eu entendo o seguinte, que às vezes isso pode ser relativo, mas o que importa é que a gente está mensurando o mês e fazendo toda essa questão de produtividade, porque a partir daí, né, a gente pode aplicar, os indicadores, eles são aplicados e aí a gente pode trazer isso para a realidade da empresa, né, até porque são dados reais e dados práticos, né, isso. É porque é assim, Júlia, Tem alguma como eu coisa te pra falei, comentar? sim, é o que eu te falei por mensagem, eu acho até. Esses dados, a gente pegou uma base que a gente não tinha vendas de pico. Tipo Natal, Dia dos Pais, Dia dos Namorados também. Foi uma época normal pra gente, sem datas comemorativas. Acho que eu até te comentei isso, porque quando a gente tem em momentos de pico, a vezes, em alguns casos... Oi? Você me disse que ia pegar os dados de janeiro. Acredito que em Isso. janeiro não é desse pico, né? Não, Isso foi justamente quando a gente teve um falha de estoque. Mas janeiro não. Janeiro é o começo, onde todo mundo diz que não tem dinheiro. Aí a gente faz queimão, mas não é muito alto. É uma época que a gente mantém ali para a gente funcionar, para pagar essas contas e tudo mais. Então é por isso que esse valor ele não deu uma boa produtividade. É isso que eu comentei. Eu acho que aí a nossa produtividade ela consegue ser bem maior. E aí eu acho que com a aplicação da ferramenta de gestão, a gente já sempre vai falar de protótipo, afinal, hoje o assunto é o protótipo, né? A gente acredita e tem muita fé que isso vai dar muito certo, porque Isso, vai crescer. como eu falei, são dados reais e trabalhar com matemática não tem discussão, né? A matemática por si só, ela já prova aquilo. Então, a gente mensurar todos esses dados direitinho, e aí o Samuel, que está muito à parte disso, enfim, que está muito mais a fundo, analisando mais de fato de perto, então, entregando esses dados e tudo direitinho, acredito que a gente vai conseguir, sim, fazer essa métrica. E o mês de janeiro do ano que vem não vai ser mais essa realidade. Nós queremos Uma outra coisa boa a se falar também, né, que esse indicador de produtividade, né, nós estamos começando a mensurar ele agora, pelo menos na nossa empresa, né? E esse valor que a gente achou, no caso aqui, que você está mostrando para a gente, né, no caso a produtividade por pessoa ocupada é 4.000, esse valor, a partir de hoje, vai servir como base para a gente, porque como a gente vai se basear nesse valor para sempre estar querendo aumentar esse valor, né? Servir como base para que, como se fosse uma meta por mês agora. Agora, nossa meta por mês é sempre aumentar a nossa produtividade da empresa, assim, entendeu? Então, agora que nós temos também mais esse indicador de produtividade, ele vai servir como isso, como se fosse uma meta, para que nós possamos sempre estar desenvolvendo atividades que possam aumentar, assim, a lucratividade da empresa, né? Muito bem colocado, Samuel, verdade. No caso, colocar mais em prática, né, a coisa de marketing de vocês, que eu vi que é muito boa, por sinal, para poder alavancar essas vendas, né? Com o auxílio também do indicador que vocês colocaram, né? Porque assim, o indicador, ele é uma rede de interação, né? A gente tem estudado bastante lá desde o início, desde o plano de ação, agora analisar esses indicadores. Então, tudo está muito ligado. E a gente tem priorizado muito, principalmente da minha parte, a questão do marketing, né? E isso está totalmente ligado, né? E é interessante você fazer essa análise, trabalhar marketing com dados, né? Porque, como eu falei, são dados reais e você vai ter um retorno plausível, entendeu? Então, é muito legal a gente trabalhar o marketing em cima disso.
É porque E hoje em assim, Julie, digital que tá. tá ótimo. A gente tinha a única meta que a gente tinha realmente era conseguir pagar as contas e sobrar um extra. Mas agora, a partir dessa produtividade, a gente vai, como o Samuel falou, a gente vai pré-estabelecer algo, como focar e trabalhar nisso em cima. Perfeito. Entende? E deixa eu ver aqui outra coisa que a gente tem que fazer hoje também. Uhum. É a respeito do plano de ação, certo? A gente vai atualizar ele. Como eu já escutei, acredito que foi o Felipe que falou, que vocês têm que fazer uma política de compras, melhorar essa política de compra de vocês, certo? Mas eu vi que ela não está inclusa no plano de ação de vocês. Não, temos que Não, incluir. é porque, na verdade, assim, eu citei política porque a política em si de gerenciamento, na verdade, ela engloba todas essas ações que elas já estão elencadas aí. Então, de fato, a gente pôs em prática um protótipo que ele realmente vai ser eficaz e a gente vai na raiz do problema ali, do problema priorizado, né, que era a demora de estoque, e aí, consequentemente, tinha ir até o cliente sem produto, esse tipo de coisa. Então, as ações que a gente tinha elencado realmente são ações que iam fazer com que a gente solucionasse esse problema. Mas aí, como ser mais prático e mais didático e mais direto na coisa, a gente estabeleceu essa política. A política nada mais é do que acompanhar desde o início até o final lá, né? E aí a gente acrescenta até, eu vi que tinha um plano de ação de monitoramento, né, que a gente tinha traçado, então nada mais é do que isso. E aí a gente tinha comentado que até assim que a gente traçou ações e que realmente a gente está aplicando depois, né? Porque essa cotação de fornecedores, a questão de pesquisar outros fornecedores, tudo isso a gente tem que ter em mente em fazer, uma vez que o mercado, eu já tinha até mencionado, ele é muito volátil, então a gente sempre tem que estar ali pesquisando, se apropriando de informações, porque quanto mais informações a gente tem, melhor. Só que, de fato, a nossa ação priorizada é justamente o ponto de pedido, né, que ela nos atende. Obviamente, a gente vai aprimorando isso, mas até então a gente está pondo em prática o ponto de pedido, que é justamente essa ferramenta que vai fazer essa mensuração, então de monitoramento de estoque e tudo mais, de tempo e tudo isso. Dani, No alguma caso, coisa? dentro dessas ações aqui, teve alguma que ficou pendente, alguma que já está em andamento, está sendo feita, já foi concluída? Olha, o que está sendo concluído são o monitoramento e fazer a pesquisa dos fornecedores. Só que a gente não... Já foi concluída, é isso? Isso, a gente está... Na verdade, está em processo. Andamento. Ainda está em andamento. Andamento ainda. Justamente Então, dentro do protótipo. ainda não tem. É tudo uma adaptação. A gente está trazendo tudo que a gente colocou e adaptando a partir do nosso protótipo. E é como eu falei, estamos pontuando os pontos. Pontos bons, as falhas, tudo a partir do nosso ponto. Vale, Ju. No caso, essa cotação de preço do mercado, como vocês tiveram ele em andamento também ou já foi concluído? A gente tem alguma coisa a falar, Dani, sobre? Olha, a cotação do preço não depende exclusivamente da gente. Aí esse é um ponto que a gente Isso. meio que a gente foi deixando. Não é deixando, é fomos excluindo, porque é uma coisa que é nossa, realmente é nossa, mas a gente tem que meio que depende do próximo. Mas só que nesse momento, eu acho que assim, vocês concordam, Dani, então, que nesse momento, eu acho que seria muito mais importante a gente aplicar esse protótipo, né, que atenderia muito mais a gente, englobava muito mais a tudo que a gente queria que resolvesse, entendeu? Nesse sentido. E aí, pensando bem, eu acho que a gente pode atualizar esse plano de ação, né? E aí, justamente, transportar tudo isso para essa política que a gente está implementando agora na empresa, né? Porque todo mundo tinha essas ações que a gente já tinha traçado. Agora, no momento, né, até por causa da metodologia que a gente está absorvendo aí do programa de vocês, a gente está focando mais no quesito mesmo interno, mais no monitoramento das entregas, entendeu?
Então, fazer a ação de pesquisa terceiros, também. no momento a gente não está muito focando Focado. nisso. Então, a Isso. gente está mais No focando na caso, política. então, acredito. Pode falar, Dani. É porque a gente está focando só nesses 3 pontos. Primeiro, a gente quer resolver o nosso No caso, interno para poder expandir o externo. Entende? sim. No caso, Perfeito. então, essa política de compras seria tipo uma inovação em processos, por causa que esse protótipo de vocês é o indicador que vai melhorar o processo de estoque de vocês, certo? Isso. Perfeitamente, Julie. É isso mesmo. A gente Porque tinha a até gente tem comentado. polos. A gente tem um polo onde a gente consegue abranger vários pontos da nossa moda. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda está lá vendo como está. A gente conversou com esse polo até sobre relação às entregas. Então, a gente já está dando mais uma chance para eles se acertarem. É o tempo que a gente precisa que ver se realmente eles vão dar um retorno para a gente, que a gente está esperando. É o tempo que a gente vai testando e pontuando nos nossos problemas internos, para a gente poder ir para o externo. E caso o nosso polo não dê mais o nosso retorno, nossa satisfação, como ele não estava dando anteriormente, a gente vai trocar, buscar outro lugar para a gente comprar. Entendeu? É isso. No caso, dentro do polo mesmo, porque Ok. dentro do polo existem vários tipos de fornecedores, né? Então, como o nosso objetivo é sempre otimizar a nossa ferramenta, né, nosso plano de pedido, por exemplo, se tem lá dentro do polo o nosso fornecedor atualmente que entrega nosso produto em 5 dias, mas dentro do mesmo polo existe um fornecedor que ele consegue me entregar esse mesmo produto em 4 dias, então a gente consegue fazer essa otimização, entendeu? Então, a política também abrange isso. Sempre estudando uma forma de otimizar a nossa ferramenta justamente para gerar lucro para a nossa empresa, porque é o que a gente está buscando no momento. Então, no Isso aí. caso, essa política de compras é uma ação da própria empresa mesmo, certo? Isso, são da própria Isso é empresa. nosso. Justamente. O indicador vinculado, vocês lembram exatamente o que seria ou eu posso recapitular para vocês? Você pode recapitular, Julie? Por favor. Vamos No caso, esse indicador vinculado, ele tem a ver com aqueles 3 indicadores que nós vimos anteriormente: o custo, o faturamento ou as pessoas ocupadas. No caso, os custos seriam os custos variáveis, certo? Lembraram? Lembrei. Eu não sei se os meninos concordam. Aí, Seria faturamento Lembrei. também relacionado a isso? Acho que sim, porque estaria diretamente com o nosso produto, né, no caso. Justamente. E aí aquela reação em cadeia que a gente tinha comentado, né? Assim, se eu tenho uma melhor gestão do meu estoque, consequentemente, né, até a ponta do cliente lá, ele vai me trazer muito mais retorno em relação à grana, né, nosso faturamento total. E aí o nosso faturamento bruto ele vai conseguir aumentar. Então, não, eu tenho certeza que esse protótipo ele está muito ligado nos indicadores. E aí, se a gente for analisar em larga escala isso e a longo prazo, né, porque a gente tem que considerar isso também, isso vai trazer muito benefício para a empresa, né? E aí, assim, eu fiquei bem feliz porque eu gosto de trabalhar com dados reais, né? De saber aquilo que é objetivo, que é prático, que é didático. Então, saber que a gente tem uma ferramenta que ela pode nos ajudar diretamente é bem interessante. E aí, assim, deixa a gente bem animado em relação a isso. E aí a gente tinha discutido, porque como a gente faz sempre reuniões, né, para analisar, e muito mais agora, depois que o Ali veio para a nossa empresa, está abrindo muito a nossa mente em relação a números, a esses indicadores que a gente hoje entende que é muito importante para a empresa e que são, assim, os indicadores, os trindades, assim, necessários para que a gente possa começar a pensar e fazer direito, né? Porque a gente tem que fazer direito, porque a gente não tem que esperar só dos fatores externos ajudar a gente, né? Porque aí a gente teve uma pandemia, a gente teve pessoas limitadas a trabalhar corretamente, seja por falta de material, seja por questões de logística.
Então, a gente tem que se virar como a gente pode internamente, como a Dani e o Samuel comentou. A gente quer resolver o nosso problema começando ali, interno. Depois a gente expande a coisa. Então, é basicamente isso. E aí eu entendo que esse protótipo, ele realmente veio a calhar nessa situação e atuar realmente na raiz do nosso problema, que a gente tinha priorizado, né, anteriormente. E ele é bom pontuar que o nosso protótipo... Oi. O nosso protótipo, Pode ele continuar, é fácil. Dani. Estou aqui para ouvir. Ele é fácil de utilizar. Não é um bicho de 7 cabeças. Ninguém precisa ser expert em Excel. Só precisa saber alimentar e a hora de alimentar. E não esquecer. Porque é algo assim, ele tá lá, ele existe, mas não pode deixar ele só lá alimentar quando eu lembrar. Não, tem que ter uma rotina, tem que ter uma boa atividade e ter educação, porque na verdade é uma educação que a gente está se adaptando até de criar o hábito de fato para poder alimentar ele. Perfeito. Até porque... alguma coisa a falar, Samuel? Sobre essa questão de adaptação, é até importante a gente comentar isso. E que é fácil, né, trabalhar com a ferramenta, até porque a gente não tem muito tempo e não vai... Enfim, mas a gente alimentar isso é muito fácil. Eu, pelo menos, já aprendi. E aí, assim, lá ele mesmo vai te dar o cálculo de tudo, ele vai te dar a métrica, e aí você tem que saber o quanto pedir, o quanto não pedir. E aí a gente tem esse tempo de fazer justamente essa rotatividade de produtos e tudo mais, tanto de reposição, né, esse tempo, todas essas questões, e é muito bacana. E a Dani, foi bem colocada essa questão da Dani, né, de ser fácil, porque é importante, né, para a gente que já tem 1001 tarefas dentro da empresa, não adiantaria muito ter mais trabalho ainda, né, que a gente já está se virando só nós 4, né, então é bem complicado. Mas aí veio para facilitar. Né? Então, no caso, quem ficaria responsável pela essa política de compras? Vamos lá, Samuel, você que é o cara da administração. Exatamente. No caso, como eu já fiquei responsável também pela implantação do protótipo. Pelo protótipo, No né? caso, é porque, na verdade, assim, cada um ele tem a sua cota, né, ali de ajuda com relação à gestão, né, até mesmo pelo conhecimento de todos. Mas, assim, aquele mesmo que está à frente, assim, a gente pode colocar o nosso nome, entendeu? Sim. E no caso, a forma de viabilizar essa ação seria algum custo de vocês, ou algum custo do Sebrae, ou algum outro de terceiros? Acredito que não tenha, né? Não tem. Não tem custo até então. Tá Essa vendo o parceria nosso com o Sebrae também, assim, essa parceria com o Sebrae abriu bastante coisa em relação ao nosso conhecimento, né? E aí a gente futuramente está pensando em investir nessa parte, principalmente em capacitação, né? E a gente entende que é importante Automação também. isso também, e a gente tem dado uma sondada, mas isso é uma coisa mais futura, mas até então Isso. a gente já tem custo demais. E aí, quanto A gente tem aprendido, né, com isso, essa a gente tem parceria com o Sebrae, a gente tem com o Sebrae, inclusive, né? isso, a fazer muito usando pouco, né? Então Isso. a gente sempre busca, e no caso, né, dos custos, a gente está fazendo o controle mesmo através de planilhas mesmo, né? Planilhas, e as planilhas aí são gratuitas aí para a gente. Mas como o Felipe falou, posteriormente, claro, investimento em automação desses nossos processos seria muito bom. Perfeito. No caso, a data de início dessa ação, no caso, vai ser o mês que vem, né? Já que... Ou vocês já estão fazendo por conta do protótipo já? Continua em janeiro mesmo? Essa política ela já está sendo estabelecida, acho que já começou, né? A gente tinha traçado um plano anteriormente, e eu acho que a data não deixa a desejar, a gente só meio que mudou de nome o processo, mas aí de uma forma mais geral, digamos assim.
a gente tinha especificado, mas aí a gente colocou de forma mais geral, porque a gente entendeu que todas as ações que a gente tinha traçado antes, tudo isso girava em torno de quê? De uma política, né? De compra e de gerenciamento desse estoque. E é basicamente isso. Perfeito. Não tem o que Somente mudar. isso. a Vocês data. têm mais alguma coisa para acrescentar? Tá, então Aí a deixa data de eu coisar aqui conclusão o fechamento para vocês, tá? Você falou para mim que ia ficar daquele mesmo jeito. Basicamente, a gente só juntou. Foi isso que você me falou. Ou, Tá. eu trocaria a data de conclusão? Não, acredito que não, Perfeito. tá? Tá perfeito. Tá perfeito. Esse Então, é a gente Ah, tem aí... então tá. Isso. Então, a gente já tem aí... Porque quando a gente fala em política de compra, a gente abrange muito mais coisas. E aí, a gente consegue validar mais esse plano de ação. Porque a gente meio que tinha destrinchado, né? Todas as ações que eram necessárias, né? Não sei se os meninos Não, sim, era concordam. só política. E agora a Tá gente tudo ficou mais englobado. objetivo, mais Isso. direto, mais... Entendeu? Eu acredito porque que a gente agora... O que a gente tinha feito era ramificações. Agora a gente está Isso. mostrando o nome do grupo. A gente só juntou. Praticamente, a gente fez essa... Entendi. É isso mesmo. Então tá. Pelo que vocês me falaram, o protótipo de vocês já está em fase de validação e, ao meu ver, é um indicador muito bom que vai ajudar muito na empresa de vocês. E esse encontro, basicamente, está chegando ao fim, só que eu tenho algumas tarefinhas para vocês, tá? Só colocar aqui. Pois não. Vocês estão Já. vendo? Tá anotando? Agora No sim. caso, a tarefinha que eu tenho para vocês, que no caso vocês são os empresários e a equipe, que só são os sócios, certo? Certo. Isso. Eu gostaria, para o nosso próximo encontro, que vocês, no caso, finalizassem a etapa de testagem e validação da solução, para saber se vocês precisam ajustar outro ponto, se ocorreu tudo bem, tá tudo certo? Perfeito. No nosso próximo Então, Júlio, encontro, deixa eu tá? só entender. Só uma pergunta. Então, a gente vai continuar analisando, né, essa testagem aí, né, para saber se realmente vai dar certo, né? Então, o bacana é isso. Mas aí, vocês do Sebrae vão continuar trabalhando com a gente, né, nesse processo. E aí, que é para Qualquer hora gente... podem me ligar, me mandar mensagem, que eu estou à disposição. Perfeito, porque se surgir dúvida, a gente já sabe quem procurar, né? Então, aí a gente vai continuar nos processos aí até fazer com que realmente esse nosso protótipo ele esteja aí, de fato, aprovado, né? E fazendo acontecer, né? Isso, e solucione o problema de vocês, que não tenha mais problema. Tá certo. Perfeito. Não, mas aí depois a gente vê prioriza outro problema e já vê outro protótipo para resolver aquele problema e uma sucessão de coisas, né? Vai ser só 4 meses que vocês ficam com a gente, não é isso? Mas aí 4 meses a gente tem que aproveitar bastante a Julie, né? Aí depois vocês continuam. Tá. Para a gente continuar o cronograma. Então, Você Júlia, vê como aprendizado, então? né? Esse momento único que nós estamos passando, né? Verdade. Exatamente. Da pandemia. justamente. Então, Tá aqui tudo que a gente certo, se então, despede. gente? Tudo entendido? Tá, então agora a nossa tarefa é dar continuidade aí, e aí justamente você fazendo facilitando para a gente toda essas informações, né? Esse acompanhamento. E aí depois a gente vai discutindo nossos próximos encontros, que ainda tem alguns, né, Julie? Já temos, não temos? Eu Tem acredito que sim. ainda tem. Praticamente está na metade ainda. Ainda tem muita coisa ainda. Bastante coisa ainda para discutir, né? E saber. Muita Então, coisa para ver, para O próximo aprender. encontro vai ser isso. O próximo encontro vai ser com os outros empresários. Vai ser aquela coisa didática, digamos assim. Aquela troca de conhecimento de vocês. Perfeito. Tá É legal, É o encontro. assim, é legal porque a gente pode conhecer opiniões de outras pessoas de outras áreas e esse misto de informações é bem legal, porque aí você obtém informações que às vezes você acha que nem é necessária, né? Mas aí se a gente for analisar um todo, o mercado ele gira por um único motivo, né? Que é fazer
ter a produtividade e a competitividade, né? E através disso que a gente... Pode falar, pode terminar. Não, e aí, assim, através disso que a gente consegue melhorar nosso negócio, que a gente sempre está em busca de competitividade, e a gente ouve muito isso de vocês, Julie. Então, é legal isso, né? Porque você trazer inovação é saber que você vai deixar mais produtivo, você vai gerando competitividade, tudo como eu sempre digo, é uma interação, né? De tudo, de todos esses indicadores e números que a gente pode avaliar aí para que a gente possa deixar a nossa empresa mais rentável, né? Samuel? É como se a gente tivesse outra visão, né? Uma outra, porque a gente está olhando muito o problema de um lado, e aí quando a gente tem encontros assim coletivos, é como se eu tivesse uma outra visão do mesmo problema, porque muitas vezes pode acontecer de até outras empresas já terem passado pelo problema que nós estamos passando hoje. E eles solucionaram o problema de uma forma e isso pode servir de exemplo para a gente. Então é importante, até mesmo esses encontros coletivos que a gente tem, justamente para gerar ideias novas, né? Porque às vezes a gente está muito habitolado numa coisa só, preocupado em resolver aquilo de uma certa forma e não ver um outro lado, né? Acho bacana Perfeitamente esses Aí a gente encontros. acaba ficando tão preso só nos nossos problemas que a gente não consegue ver. Aí, às vezes, o pessoa de fora consegue achar uma solução melhor. E afinal, todo mundo tem fornecedor, não é isso? Quem sabe a gente não pode aprender sobre isso com eles, né? Que Arranjar é o o nosso melhor. Então, todo mundo depende de fornecedor. E aí a gente aprender essas táticas é o que a gente consegue de informações até para melhorar o nosso protótipo, né? Acrescentar informações, ver onde a gente pode melhorar, né? Potencializar algumas coisas. E aí a gente vai analisando. Informação, ela nunca é demais, né? E aí, sempre quando a gente se mantém informado, e aí eu até te agradeço, Júlia, porque a gente tem feito um belo trabalho até aqui, no sentido de ter informação, conhecimento, e a gente aplicar isso na nossa empresa é gratificante, tá, Julie? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço vocês a toparem participar, né, desse projeto. Vai dar super certo. Obrigada. Então tá, gente. Então Até é o próximo basicamente encontro, isso, tá? Julie. As Sim, informações tá. foram dadas corretamente, Julie. Tá tudo Sim, certinho. Tudo certo. sim. Eu vou encaminhar para vocês esse Jamboard atualizado, tá? Que eu tenho o contato da Dani, eu vou passar para ela, tá? E pro Nesse e-mail da caso, tu empresa vai também. me entregar um PDF, é isso? Um documento? Isso, igual como eu estava entregando nas outras vezes. Tá, Tá bem. perfeitamente. Então, e a gente já Vamos deixa aqui no aguardando. nosso banco de dados, que é para a gente já ir fomentando aqui nossas informações, tá? Tá bem, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Tchau, Júlia. Até a Obrigada. próxima. Boa noite, Júlio. Tchau. Até a próxima. boa noite.